Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Dois Beijos Não São Quatro, com o meu estimado amigo Jorge Adolfo, Francisco Mendes da Silva e Nuno Nascimento. E, portanto, estamos hoje aqui para falar sobre a vida cultural em Viseu e sobre a recente notícia de que os Jardins Efêmeros estão ameaçados por falta de apoios e porque a Companhia de Dança Paulo Ribeiro se irá deslocalizar de Viseu para Cascais. E, portanto, sendo a vida cultural e a produção cultural um fator importante da qualidade de vida, portanto, até que ponto isto é negativo? É seguramente negativo para a nossa região e, portanto, temos outras iniciativas culturais relevantes em Tondela, o Tom de Festa, o Acerte, quero dizer, e, portanto, e outras. E, portanto, de que forma é que nós, enquanto região, nos podemos mobilizar para que isto não torna a acontecer, porque efetivamente são duas iniciativas de reconhecido mérito e qualidade e, portanto, por vezes podem não ter o público, mas por vezes a cultura não é só para as massas, também tem que haver cultura para as chamadas elites e, portanto, para falarmos um pouco este assunto, posso passar aqui a palavra ao Nuno Nascimento para que o Nuno nos dê a sua perspectiva sobre este tema. Eu não queria tratar os dois temas da mesma maneira. A questão dos Jardins Efêmeros e a questão da saída da Companhia Paulo Ribeiro serão coisas diferentes. Começaria pela Companhia Paulo Ribeiro. Quando a saída é posta nestes termos e só se ouve um dos lados, eu começava por antecipar que quando e se ouvirmos uma réplica do Caev, a história ou a versão será muito diferente. Sabemos todos que, desde aquele momento em que, da manhã para a tarde, o Paulo Ribeiro saiu do Teatro Viriato, que as coisas nunca mais voltaram a ser as mesmas. No seu regresso, implicando uma disputa judicial, aquilo que não estava bem, pior ficou. Portanto, aquilo que, na base, eu acho que está nesta questão da Companhia Paulo Ribeiro são questões pessoais, institucionais, não resolvidas, entre ambas as partes, Caev, Teatro Viriato, Companhia Paulo Ribeiro. Acusar... Também uma desculpa para sair de Viseu e ir para Cascais. Já estava previsto para Coimbra, estava previsto, ou seja, e depois acusar que a vereadora estava a ir contra a vontade do Presidente da Câmara, é não conhecer o Presidente da Câmara ou não o ter ouvido quando ele aqui esteve connosco. Alguém acredita que a vereadora ia tomar uma decisão contra a vontade do Presidente da Câmara? Depois, a Câmara, é dito também, a Câmara poderia intervir na programação do CAEV. Vocês lembram-se, quando essa hipótese, isso foi usado como argumento para combater a Câmara a partir do CAEV. Ou seja, se alguém da Câmara agora dissesse vamos influenciar a programação, caiu Carme a Trindade. Aliás, houve em tempos quase que forçados um conjunto de iniciativas a decorrer no Teatro Viriato, mas que ficavam fora da programação. Porquê? Porque não se aceitava essa relação. Dito isto, é uma pena, porque há um processo muito longo, a presença da Companhia Paulo Ribeiro, toda a produção artística que foi feita em Viseu, toda uma cultura em torno da dança, que foi continuada ao longo de muitos anos, se perder esse ímpeto, é uma perda para Viseu, é uma perda grave. Sobre a questão dos Jardins Efêmeros, há aqui uma questão que ainda há de ser dirimida, que é o porquê do fim do financiamento da DG Artes. Mas também, esta incerteza faz-me lembrar o mote da última edição dos Jardins Efêmeros, que, se bem se lembram, era exatamente esse, a incerteza. Mas tirando essa troca, digamos assim, é preciso perceber porque que a DG Artes não apoiou e o porquê de ser preciso tanto financiamento para tantas iniciativas em todo o lado. E perceber qual é o papel do Estado e qual é o papel das autarquias. Porque a questão é, se nós fôssemos... A questão aqui é uma questão de financiamento. E aqui levanta-se a questão de se a Câmara fez a declaração que devia para que a DG Artes apoiasse ou não fez. Bem, há aqui a questão do ovo e da galinha, que é a Câmara só apoia se a DG Artes apoiar ou a DG Artes só apoia se a Câmara apoiar. Quer dizer,
onde ficamos? E porquê que o Estado não apoia independentemente da Câmara apoiar? Ou porquê que a Câmara não apoia independentemente do Estado fazer? Já assim foi no passado. No passado, os jardins efêmeros foram só apoiados pela Câmara. Porquê é que agora se faz depender esse apoio? Não sei porquê. Há aqui uma questão que é importante, é a questão da gestão dos recursos e dos dinheiros públicos. Se nós utilizássemos os critérios que o Estado utiliza para avaliar o seu orçamento da cultura e aquela mítica aspiração de 1%, as câmaras em Portugal, com o mesmo critério, chegavam aos 15, 20 ou mais por cento do seu orçamento na cultura. São quem financia tudo. Tudo. Do pequeno espetáculo ao rancho folclórico, à programação mais erudita, são as câmaras que financiam tudo. Há aqui, uma questão que é, e porquê que há aqui questões que têm que ser respondidas, porque a questão é, alguém acha que Viseu ganha com a não realização de jardins efêmeros? Eu não acho, tenho certeza que perdemos todos. Alguém acha... Agora, a questão é, até quanto é que a Câmara, ou até quanto é que o Governo tem que financiar todos os que desejam fazer programação cultural para que isso aconteça? E a questão é, vamos promover uma política de condicionalismo industrial como aconteceu no tempo de outra senhora, em que protegemos os que estão para que eles possam continuar? Ou vamos promover uma lógica de promoção da iniciativa dos novos projetos para que eles próprios se consolidem e, portanto, a garantir que aqueles projetos que são mais antigos encontram formas de autonomia, de autonomização de financiamento que os permita depender menos de financiamento? Há aqui um conjunto de questões e de estratégias que têm que ser clarificadas e assumidas pelos operadores públicos. Do ponto de vista, vamos concretizar os jardins. Ainda para mais tenho uma relação e amizade longa com a sua promotora, com a Sandra. Aquilo começou com um orçamento 10 vezes inferior ao que tem hoje. E a questão é, era melhor? Não, obviamente que não. E são precisos este orçamento. E não sou capaz de justificar. Por isso é que em Viseu há um grupo há um projeto ou um regulamento municipal de apoio a estas iniciativas em que pessoas, supostamente da área da cultura, tomam a decisão sobre aquilo. E pelo que eu percebo, tem sido aprovado todos os anos, atingindo os limites máximos orçamentais existentes. Agora, a DG Artes fazer depender da Câmara, acho mal. Só para concluir, até para não monopolizar a conversa. Num caso e noutro caso, acredito que há aqui questões, dificuldades de relacionamento, agudizaram ou precipitaram a situação. Obrigado, Nuno. Jorge Adolfo. Bom, eu subscrevo totalmente as palavras do Nuno, na medida em que, primeiro, é uma grande perda para Viseu se estes dois promotores, estas duas pessoas, quer o Paulo Ribeiro com a companhia, quer a Sandra Oliveira, que foi, digamos, quem pensou, organizou, levou para a frente o projeto dos Jardins Efêmeros, se de uma assentada só saírem do panorama cultural viziense. Porque um e outro, na sua especificidade, afirmaram-se não só em Viseu, mas na região centro e eu diria no país. Fora de Viseu, quantas vezes é que nós já ouvimos falar nos Jardins Efêmeros? E na companhia de dança Paulo Ribeiro? Inúmeras vezes. Portanto, seria, digamos, uma grande machadada na atividade cultural da cidade e da região se, de facto, ficarmos sem estes dois projetos. Eu também não conheço, digamos, as dinâmicas que estarão, presumo eu, por trás desta situação que estamos a viver neste momento. Lemos na comunicação social, no Jornal do Centro e noutros periódicos a notícia e a entrevista que o Paulo Ribeiro deu dizendo que vai sair de Viseu para Coimbra e para Cascais. Estava programado para Coimbra, mas agora para Cascais. E, enfim, ele desagradado com uma suposta
um suposto não diálogo, nas palavras dele, por parte quer do responsável artístico do Teatro Viriato, quer por parte também da vereadora da Cultura da Câmara de Viseu. Portanto, nós conhecemos a versão do Paulo Ribeiro. Seria muito interessante que, para que ficasse tudo esclarecido, que viesse a terreno, digamos, a perspectiva dos visados. Por outro lado, a Sandra Oliveira, portanto, o projeto dos Jardins Efêmeros é um projeto que no ano passado e nos anos anteriores, enfim, tivemos a situação do intervalo da pandemia, mas os Jardins Efêmeros hoje são... os Jardins Efêmeros talvez estejam a viver um problema de crescimento. É um bocado... neste momento é uma estrutura que já tem um peso e uma importância, e se calhar o que se está a viver neste momento é precisamente isso, é um processo de crescimento. Agora, não compreendo se efetivamente for verdade todo este desencontro entre a Direção-Geral de Artes e a Câmara Municipal de Viseu, em que um apoia se o outro apoiar, mas o outro apoia se efetivamente o outro também apoiar, quer dizer, é o ovo e a galinha. Quer dizer, quem nasceu primeiro, quem é que tem que dizer claramente que a médio prazo, não é? Um prazo de 4 anos, que mantém esse apoio. Viseu é uma cidade do interior, mas que nas últimas 2 décadas, há muitas mais iniciativas culturais em Viseu. Assim, só aqui, de repente, lembrei-me do Cinema na Cidade, lembrei-me do Outono Quente, já para não falar na Feira de São Mateus, que tem um programa cultural muito diário, com o Festival da Primavera. Quer dizer, há muitas iniciativas, o jazz, há muitas iniciativas. E fora de Viseu também. E fora de Viseu, quando eu falo, estamos aqui a falar de iniciativas que têm um alcance muito para além da cidade, do concelho e da região centro. Vêm pessoas... Estou-me aqui a recordar. Vêm pessoas aos Jardins Efêmeros que não são do distrito de Viseu, vêm de muito longe e que vêm porque, de facto, já estão enraizados na atividade cultural da região. Mas o que me parece é que talvez haja aqui há aqui um ruído na mensagem. Não sei quem é que atirou o ruído para a comunicação, mas há efetivamente aqui um ruído na mensagem. Agora, tem que haver uma solução, porque Viseu não pode perder os Jardins Efêmeros, como não pode perder outras iniciativas culturais que são organizadas por pessoas, por coletividades que estão muito enraizadas na região e, portanto, neste momento o que me parece é que as pessoas têm que sentar à volta da mesa e perceber onde é que está o problema para planearem a médio prazo, que é o problema no caso dos Jardins Efêmeros, não é? Francisco, consegues descodificar o ruído? Talvez consiga, mas deixem-me começar por aqui. 2 notas iniciais. Isto são 2 péssimas notícias ao mesmo tempo para Viseu. São 2 péssimas notícias porque, segunda nota, ao contrário do que diz o Jorge, eu não acho que seja comparável, não é possível comparar os Jardins Efêmeros e a Companhia Paulo Ribeiro com as outras atividades culturais em Viseu. Não porque sejam melhor ou pior ou diferente, não tem a ver com isso, tem a ver com... São de natureza diferente e são as duas, talvez as 2 manifestações culturais em Viseu que, por um lado, projetam Viseu para outras com uma imagem que é distintiva, porque... Tudo o resto que vocês disseram, obviamente a Feira de São Mateus, obviamente, há muitas coisas que são mais importantes do que esta, do ponto de vista do público que atrai, da importância que tem na própria dinâmica económica da cidade. Obviamente a Feira de São Mateus é incomparável quanto a isso. Mas não há nenhuma outra manifestação cultural em Viseu
para além da Companhia Paulo Ribeiro e dos Jardins Efêmeros, que projete nacionalmente Viseu de uma forma pela qual normalmente as cidades médias do interior não são projetadas. Projeta Viseu num âmbito das culturas mais contemporâneas, que normalmente são mais ligadas aos grandes centros urbanos, onde também, lá está, se levanta mais a questão do financiamento público, porque normalmente tem a ver com manifestações de arte menos comercialmente viáveis, e podemos ir lá numa segunda ronda. Eu que sou muito crítico de uma excessiva subsídio à dependência da arte e da cultura em Portugal, acho que naqueles aspectos em que tem que haver ou que faz sentido que haja, são aspectos esses aspectos também são aspectos, ou essas áreas da cultura, da intervenção cultural, ou da criação mais, aliás, são áreas em que as cidades também se podem distinguir. E eu acho que os Jardins Efêmeros e a Companhia Dança Paulo Ribeiro permitiam a Viseu marcar uma posição nacional e não só. Convém lembrar as parcerias internacionais que a Companhia Paulo Ribeiro tem. E os Jardins Efêmeros também. E, portanto, gostava de deixar isto sublinhado. E, portanto, eu acho que é uma perda, irreparável, não é fácil que se consegue substituir, não é facilmente que se consegue substituir isso, porque também são projetos muito de curadoria. Ou seja, e como são projetos de curadoria, estão muito dependentes da própria personalidade que os instiga. E, portanto, quer a Sandra e a sua equipa, e a Sandra Oliveira e as várias forças que ela consegue gerar à sua volta, quer o Paulo Ribeiro. Portanto, não é facilmente que, se alguém, ou o CAEV ou a Câmara Municipal, se quiserem fazer qualquer coisa que seja parecida, não é muito fácil. Depois, é óbvio, concordo com ambos, que são questões totalmente diferentes. Deixa-me só tentar escalpelizar rapidamente ambas, daquilo que eu consigo perceber. No caso dos Jardins Efêmeros, eu não acho que seja uma questão de ovo e a galinha. Claro que se pode colocar sempre essa questão, mas o ovo e a galinha andam sempre juntos. E, portanto, é preciso saber como é que se consegue articular isto. Eu percebo, reparem no seguinte, é óbvio que o dinheiro dos contribuintes usado pelo Governo Central para o financiamento da arte tem que ter uma certa sustentabilidade. Eu percebo que uma Direção-Geral das Artes diga, nós damos isto, mas queremos dar isto a um projeto que tenha pernas para andar. E para ter pernas para andar, gostaríamos de ver empenho, e isso, aliás, é um critério dos concursos, empenho das autoridades municipais também, que seja comparável ao empenho que o Estado Central está a demonstrar. E, portanto, eu percebo que o critério seja, se nós vamos dar para 4 anos, também queremos ver aqui uma carta de conforto ou qualquer forma de empenho de um município, daquela terra, que também vai apostar durante 4 anos. Percebo, por outro lado, também que os municípios possam ter como Viseu regulamentos que digam damos este dinheiro, mas todos os anos vamos rever a pré-aprovação para o ano seguinte, se não foi alterado. Pronto, pré-aprovação, etc. O que aconteceu nos Jardins Efêmeros foi que o documento que acompanhou a candidatura... Exatamente para ser que de resto já aconteceu no passado, exatamente para permitir que se assumisse que havia uma plurianualidade no evento. Aquilo que, segundo percebo, aconteceu foi que o documento do município de Viseu, que acompanha a candidatura dos Jardins Efêmeros ao concurso da Direção-Geral das Artes, referindo o funcionamento do regulamento que necessitava dessa tal pré-aprovação anual ou de uma verificação anual, foi entendido pela Direção-Geral das Artes como não sendo suficientemente vinculativo. E, portanto, estamos aqui quase numa espécie de beco sem saída. O que é que eu acho quanto a isto? 2 coisas. Em primeiro lugar, se houvesse mesmo vontade de todas as partes, que houvesse o financiamento
nacional e municipal aos jardins efêmeros durante 4 anos, seguramente que ter-se chegado a uma formulação suficientemente conclusiva sobre o empenho e a vontade que o município tem para apoiar. Aliás, segunda coisa que eu queria dizer, tanto assim é, que logo a seguir à decisão provisória ou ao projeto de decisão que agora está ainda em processo de audiência prévia, ou de audiência de interessados, não sei qual é que é o termo exato neste caso. Já depois dessa decisão, e tendo em conta o choque que foi nos envolvidos, segundo percebi, a Sandra Oliveira fez uma conferência de imprensa com a Vereadora da Cultura, para a Vereadora da Cultura mostrar o empenho do município na plurianualidade dos jardins efêmeros. Então, se assim é, talvez tivesse sido possível que o documento municipal que acompanhou a candidatura fosse de molde a não fazer os jardins efêmeros incumprirem aquele critério. Parece-me a mim. E, portanto, segundo sei, na audiência de interessados também foi demonstrado, através do clipping, dos recortes de imprensa, como se dizia antigamente, da conferência de imprensa. Portanto, foi mostrado esse empenho e, portanto, vamos esperar. Pode ser que isso resulte em algo de positivo, porque eu acho que, de facto, era muito penoso para a cidade que os jardins efêmeros não seguissem o seu rumo. Quanto à Companhia Paulo Ribeiro, não tem nada a ver com dinheiros, não tem nada a ver com financiamento. Eu acho que quando nós ouvimos as tomadas de posições, designadamente do Paulo Ribeiro, naquela forma um bocado... Nós, verdadeiramente, das intervenções dele não se percebem o que é que aconteceu, é tudo muito críptico. E quando assim é, da experiência que eu tenho, é porque normalmente há questões pessoais, há questões de jogos de poder no Teatro Viriato, no CAEV. Aliás, deixem-me fazer um parênteses. Eu ouvi-vos dizer que era bom ouvirmos a posição do CAEV. Se calhar ainda não ouvimos a posição do CAEV porque não há uma posição do CAEV. Há várias posições dentro do CAEV. E há guerras lá, internas, há sensibilidades diferentes. Reparem que sobre isto, se tivermos estado atentos aos últimos anos e meses, nunca foi explicado porque é que a diretora artística Patrícia Portela saiu. Nunca se soube. Quer dizer, nos mentideros diz-se que havia, incompreensões mútuas, pessoais, entre a diretora artística, as pessoas do CAEV, os funcionários do Teatro Viriato. Isso é normal em todas as organizações, nas em que tu participaste, nas em que eu vivo, na academia seguramente, nas empresas, ó meu amigo, o que mais há, guerras pessoais, incompatibilidades, é humano, não está isso em causa. Mas nunca foi explicado porque é que ficámos vários meses sem direção artística no Teatro Viriato. Também na altura não houve posições nenhumas sobre o CAEV, do CAEV sobre isto. Agora, sendo isto normal, também é normal que quando há estas coisas, quem tem interesse, os chamados stakeholders, tomem uma posição de força. E aqui o stakeholder não é só o CAEV. O stakeholder essencial é o CAEV, porque é a associação que gera o teatro. Mas mesmo que se entenda, eu concordo perfeitamente, que o município não tem que ter uma intervenção na programação, claro, mas tem que ter pelo menos o seguinte: o município mete lá metade do dinheiro de funcionamento daquilo, dos nossos impostos. Mete, porquê? Porque acha que é uma estrutura fundamental da afirmação da cidade e para o bem-estar dos vizienses. Para o bem-estar, já falámos aqui várias vezes, para o bem-estar das populações, também o acesso à cultura, e a cultura diferenciada e cultura de ponta, é importante. E, portanto, se assim é, eu gostava de perguntar que intervenção é que teve, intervenção de tutela do dinheiro que lá está investido? De influência, de colocar as pessoas a discutirem entre si, a arranjar uma solução. Porque se a solução
Se a solução para os problemas internos do Teatro Viriato e do CAEV passa por correr daqui a companhia Paulo Ribeiro, eu acho que é uma péssima solução. Se calhar, como não conheço as coisas por dentro, se calhar era parte de uma solução que, sendo péssima, era a melhor de todas. Não sei. Mas a solução é péssima. Deixa-me só dizer uma coisa. A questão que eu tentei frisar é que, de facto, são duas, quer a companhia, quer os Jardins FM, são importantíssimos para a cidade. No entanto, o que eu quis aqui sublinhar é a importância de outras iniciativas noutras áreas, também da intervenção cultural contemporânea, urbana, vanguardista, se assim pudermos designar, de outros atores, de outras iniciativas. Está a colocar isso em causa. Agora, claro, há aqui, e das tuas palavras também deduzo, que há aqui o tal ruído. Aqui há um ruído. Há aqui algo que nós desconhecemos, não é? Nenhuma das outras, todos os eventos e os focos de intervenção cultural que tu podes referir, não sei se há algum deles, o Tono Quente ou outras coisas, porque se saíssem de Viseu, não iam para Cascais. Claro. Quer dizer, a companhia Paulo Ribeiro sai, depois podemos explicar porque é que vai para Cascais, porque é que se calhar interessa a toda a gente, menos aos vizinhenses, ok. Mas a projeção que a companhia Paulo Ribeiro tem, nacional e internacional, é medida também pelo facto de, saindo de Viseu, estar logo depois numa das maiores câmaras, num dos maiores municípios de Portugal. E isso também define a importância inigualável que tinha para Viseu. Claro. Eu acho que é preciso perceber exatamente se a saída é uma saída em que vai tudo porque não fica nada em Viseu, ou se, como me parece, que era para sair e, portanto, o que não fica ou que queria ficar, ou seja, queria ficar com um pé em cada lado. Mas por isso é que é importante que o CAEV diga alguma coisa. Ainda assim, eu discordo concordando, quer dizer, acho que a questão do ovo e da galinha aqui se põe, que é, acho que não é justo que o Estado Central faça depender das autarquias, como não é justo o contrário, ou seja, acho que tem que haver aqui uma solução, porque isto depois é a culpa cruzada, quer dizer, um e outro têm que decidir, ou sim ou sopas. Mas isso não é importante aqui para o caso. Há aqui uma coisa que eu queria dizer sobre isto, que é, pegando na questão última do CAEV, e sobre a influência, quando o município no passado, e não foi assim há tanto tempo, tentou influenciar num processo de mudança aquilo que acontecia no Teatro Viriato, ia caindo a Torre da Misericórdia, a Torre da Sé, íamos tendo aqui um terremoto, porque jamais se poderia... aquilo era uma decisão do CAEV e da associação que estava por trás de todo o processo. Aliás, isso leva a uma outra questão, que é esta coisa de ninguém... Também havia um contexto que favorecia essa interpretação, não? Havia um contexto dirigista... Mas eu não estou... um contexto dirigista... Eu não estou a dizer que na altura quem tinha razão. O que eu estou a dizer é, sobre esta questão de influenciar a decisão, do lado, cada vez que se tentou, a resposta foi essa. Ainda assim, a questão é, o facto de ninguém na área da cultura aceitar que financiadores, decisores, políticos, críticos, possam ter iniciativa, comentário, decisão, influência, torna, ou seja, esta fobia da liberdade criativa torna hermética a organização, torna difícil o escrutínio do seu trabalho e impossível a avaliação. Quantas pessoas estão na associação que gera o Teatro Viriato? Quantas pessoas entraram nos últimos 20 anos? Como é que são... ou seja, toda a gente exige um escrutínio ao dinheiro público. Os artistas não aceitam que haja escrutínio do dinheiro que lhes é atribuído. Eu, pessoalmente, acho isso errado. E isso não tem nada a ver com influência. Tem a ver com a capacidade que as pessoas têm de demonstrar como é feita de forma aberta. E não é
Vamos lá ver. E não é a publicação de um relatório de contas. Porque, da mesma maneira, ninguém aceita que uma Câmara seja escrutinada pela publicação do seu relatório de gestão. Ninguém aceita que uma empresa seja escrutinada pelo seu relatório de contas. Sabemos bem que não é assim. E, portanto, na cultura também não pode. Ainda sobre isto, se houvesse efetivamente a vontade, voltando à questão dos jardins efêmeros, de todos, como tu dizias, que acho que é importante, que isso é que é a questão, era aquilo que eu estava a dizer antes, é que no fim, quando a gente for avaliar isto, vai perceber que houve aqui problemas de relacionamento pessoal que dificultaram esta relação, porque houve areias na engrenagem que tornaram difícil que todos pegassem, como era normal, no telefone, uns com os outros, e como é que isto se resolve. E resolvia-se no segundo. Quer dizer, mas era da Câmara a falar com a Secretaria de Estado, da Secretaria de Estado a falar com a Sandra, da Sandra a falar com a Secretaria de Estado. Era no telefone, resolvia-se isto sem problema nenhum. Não, sabemos que aqui é uma questão de má gestão do processo. Finalmente, vem sempre depois uma tendência que já assistimos também no passado, que é, e também se assiste em todo lado, mais na parte municipal, que é das próprias câmaras, já que, tu não fazes o que eu quero, então vou fazer eu. E, portanto, o que é que acontece? Passamos a ter propaganda, passamos a ter dirigismo cultural, passamos a ter segregação, passamos a ter censura e, pior que tudo, passamos a ter gastos exponencialmente maiores. Aquilo que é normal numa sociedade como aquela que eu vejo é que o Estado se obrigue a apoiar a iniciativa cultural com critérios, não permitindo que isso se torne num financiamento absoluto, total das iniciativas. Está na altura, por exemplo, mesmo naquelas são as coisas de mais vanguarda, por exemplo, no caso dos jardins efêmeros, já tive essa discussão a ter com a Sandra várias vezes, porquê que não há um conjunto de espetáculos que todos sabemos, ou de eventos que todos sabemos ser de maior adesão popular, que tem um copagamento, um custo de entrada, por reduzido que seja. Os milhares de pessoas que participam nos jardins efêmeros não se importavam de pagar uma quantia simbólica para aceder àquilo. Isso garantia tanto ou mais que aquilo que a DG Artes ou a Câmara lhes dá. Está na altura de mudarmos um bocadinho o sistema. E eu estou, em geral, de acordo com o que foi dito e, ao ler as duas notícias, de um e do outro, claramente que a genuinidade da tristeza da Sandra, ou da notícia dos jardins, é muito maior do que da Companhia de Dança Paulo Ribeiro. Isto é, quando... O Paulo Ribeiro estava anunciado. Não, estava a anunciar e foi uma desculpa e, portanto, fica contente por ir para Cascais e, portanto, e a Sandra fica realmente triste e, portanto, claramente digamos... Sim, até porque eu há pouco disse os jardins efêmeros, até para quem... às vezes explicar isso para quem é de fora, é muito engraçado, porque eu, pelo menos, sempre interpretei aquilo como uma coisa muito ligada à Viseu, porque a ideia de Viseu Cidade de Jardim e a ideia de levar jardins efêmeros a zonas onde normalmente não há jardins. E, portanto, não me parece que fosse algo que fosse replicável noutro sítio. Claro que aquele tipo ou seja, levar arte de ponta, performativa, a toda a gente através da sua gratuitidade nos sítios onde somos surpreendidos no centro da cidade, com ela é uma ideia muito, muito, muito curiosa e essa sim é replicável, mas o espírito em si da ideia dos jardins, sim, que estava na sua gênese, não é propriamente replicável, porque nem todas as cidades têm a sua natureza ligada ao conceito de jardins como Viseu. Mas, e portanto eu percebo que ela esteja... Claramente... Agora, sim, desculpa, Francisco, queres... Não, queria só, não sei se queres primeiro passar ao... O que eu queria dizer é o seguinte... depois, porque é para seguir a mesma... Tentar-se esgotar. Pois, mas é só para um minuto, basicamente. O que eu queria dizer é o seguinte, é que há muitas pessoas que nunca entraram num espaço de arte contemporânea e que tiveram a oportunidade, com os jardins efêmeros, de contactar pela primeira vez com... momentos performativos, momentos de espetáculo, de cinema, de música, que só em espaços mesmo vanguardistas é que era possível. E ao virar a esquina, numa cidade antiga como Viseu, tinham essa possibilidade, essa oferta. Não é? E isso é
é um mérito que os Jardins Efêmeros conseguiram e que mais nenhuma iniciativa cultural em Viseu alguma vez conseguiu. Aliás, tu tinhas, só por causa da ideia do vanguardismo, que às vezes é um pouco exagerado, as pessoas acham que aquilo é algo que é completamente fora e etc. Mas tu tiveste, ao longo destes 10 anos dos Jardins Efêmeros, desde que começaram, não sei se já houve a 10ª, mas está a ser ali 2012, 2013, os primeiros, em alguns anos tu tiveste artistas que um ano depois estavam, por exemplo, em eventos de alcance muito superior, a receberem caixas muito superiores, com, por exemplo, artistas de música com os discos nas listas dos melhores do ano das principais publicações, e aqui, na altura, quando vieram cá, tinham essa aura de vanguardismo, depois já eram um bocadinho mais mainstream. Isso era engraçado. Mas agora, deixa-me só para confirmar aqui, porque eu acho que isto é muito importante, é no fundo, um fiozinho que ficou da minha primeira intervenção. Eu concordo que é preciso que estes eventos, como os Jardins Efêmeros, também consigam sobreviver, porque, quer dizer, por si, porque a ideia da subsidiação da cultura só faz sentido quando é para permitir que a cultura mais cutting edge, mais de ponta, ganhe públicos. E eu entendo que, de facto, e isso diz muito sobre a sociedade portuguesa, nós vivemos que é típico de uma sociedade pouco dada ao empreendedorismo e pouco dada ao risco, que nós temos uma cultura muito subsidiada e, ao mesmo tempo, um mecenato muito incipiente. Porque em todo o mundo a cultura de nicho, pelo menos enquanto é de nicho, precisa de apoio. Só que em grande parte dos países mais desenvolvidos, normalmente esse apoio é da comunidade, não necessariamente através dos impostos da comunidade. São as empresas, nós sabemos como são as famílias, cá em Portugal já há alguma coisa relativamente a isso, mas há muito menos do que, por exemplo, na cultura anglo-saxónica, na América, nos Estados Unidos e em França, em que os próprios capitalistas, as grandes famílias, gostam de e deixar marca financiando a cultura. E nós aqui temos, claro que muitas vezes também tens o problema dos artistas e dos agentes culturais que preferem estar dependentes dos dinheiros públicos do que dos capitalistas. Sendo que é extraordinário quando eu sempre achei extraordinário que a cultura que se quer e a arte que se quer uma arma de independência, de liberdade, estar tão necessariamente dependente do poder político. Acho isso péssimo. Mas também Francisco, e por conhecimento próprio, e portanto aquilo que, para concluir o programa, eu penso que, como dizia o Jorge, os Jardins Efêmeros a decisão tem que ser reversível e nós, a sociedade civil, quanto mais não seja, tem que fazer com que esta decisão ou com esta ameaça do jardim do termo, da interrupção do Jardim Efêmero seja reversível e, portanto, acho que a sociedade civil, todos nós temos esse dever de fazermos por isso. Agora, como aqui foi dito pelo Jorge também, os Jardins Efêmeros atingiram um peso e, por vezes, os Jardins Efêmeros não têm a estrutura organizativa por trás para lhe permitir manter esse mecenato e, portanto, penso que todos nós reconhecemos as qualidades criativas e vanguardistas e humanas e generosas e empreendedoras da Sandra e, portanto, penso que acoplado a isso tem que haver uma capacidade organizativa, portanto, que permita que os Jardins Efêmeros continuem a crescer e, portanto, acho que todos nós, enquanto membros que este programa permita que haja aqui um despertar e que sejamos capazes de fazer aquilo que o Francisco refere, de fomentarmos o mecenato da sociedade civil, particulares e empresas, e que consigamos que os Jardins Efêmeros continuem a afirmar, não só em Viseu, mas nesse mundo fora. Portanto, obrigado a todos pela vossa atenção, obrigado Francisco, obrigado Nuno, obrigado Jorge, e até ao próximo programa.